Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Espero que você tenha um ótimo dia. Sou Alex, amigo de vocês, trazendo mais um vídeo aqui no nosso programa Palavra Viva. Hoje eu quero trazer um pequeno vídeo de algo que eu quero apresentar e mais em breve estarei trazendo um estudo mais aprofundado, um estudo maior a respeito desse assunto, que eu vou apenas trazer alguns capítulos e uma prévia do que eu quero tratar no futuro. Se você gostar do assunto, se você se interessar do assunto, deixa um comentário aí, ou no YouTube, Facebook, no Hub, no Substack. Deixa um comentário sobre, e no Instagram também, se você quer saber um pouco mais sobre este assunto e o aprofundar mais nesse entendimento. Então hoje eu vou trazer apenas um significado, algo que muitas vezes não é bem esclarecido dentro das nossas igrejas, que é Romanos 10:4 e também outros capítulos que vai falar a respeito desse assunto que está aqui acima no vídeo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que isso significa então? O fim, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então tem um mal entendido até entre os judeus ortodoxos e todos aqueles que são cristãos e que buscam compreender, entender a palavra de Deus. Tem um significado nisso aqui que muitas vezes é encoberto, porque eles não conseguem entender e compreender como que Cristo pode ser o fim da lei, e muitas seitas heresias surgiram a partir desse ponto, até mesmo seitas judaicas, que até hoje aí domina sobre as religiões do mundo inteiro. Muitos aí ensinam teologia e ensinam doutrinas erradas a partir do ponto de que não entenderam de como Cristo findou a lei e por que Cristo é o fim da lei. Então, para isso, nós vamos ver alguns versículos que vai nos orientar e nos levar a esse entendimento. Então, vamos a alguns versículos que vai nos orientar sobre esse assunto. Vamos aqui na Bíblia, aqui ó, nesse capítulo aqui, pois Cristo é o propósito o qual foi dada a lei. Então, esse capítulo é Romanos 10:4. Então, em Romanos 10:4, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. E como isso funciona? Vamos ver outro versículo. Porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10:3 em outra versão agora. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Vamos para outro capítulo, que é o capítulo que vai trazer o maior entendimento sobre este assunto. 2 Coríntios 3:5. Em 2 Coríntios 3:6, não 5, 2 Coríntios 3:5, Paulo vai dizer: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Então, nós somos capacitados e transportados para esse entendimento. Vamos voltar no nosso... O 2 Coríntios é o propósito pelo qual nós somos... cumpriu toda a lei em nós. E quem é que cumpriu a lei? Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Ou, em outras palavras, ou Cristo é o fim da lei. Então, Cristo é o fim da lei. Então, Cristo é o fim da lei. Com o resultado, todo o que nele crê é declarado justo. O que quer dizer, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada? O que isso significa? Pois Cristo é o propósito pela qual a lei foi dada. Existe um estudo muito profundo e eu vou só dar uma prévia aqui, então por isso é importante que você compartilhe esse meu vídeo, para quando eu trazer esse estudo mais completo, vocês tenham a chance de estar
acompanhando e assistindo a apresentação completa desse estudo, que por causa do tempo eu não vou poder dar esse estudo completo. Então por isso eu vou fazer esse panorama aqui, vou dizer qual é o assunto, vou dar uma prévia do assunto para que vocês entendam a complexidade e o entendimento profundo para que o Evangelho de Cristo seja pregado e anunciado de uma forma mais completa, mais incisiva e com maior capacidade de entendimento. Porque muitos dentro da igreja não entenderam isso e estão vivendo perdidos e não conseguem vencer as batalhas diárias das provações e tentações que venham sobre a sua igreja. E também o povo judeu e as seitas e heresias, que vive debaixo da lei, não conseguiu entender o porquê que Paulo está dizendo, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E também quando Paulo diz que o propósito, pois Cristo é o propósito o qual a lei foi dada. Então Cristo é o propósito o qual a lei foi dada. Então precisamos entender, Cristo é o propósito pela lei qual foi dada. Então precisamos entender. O entendimento desse capítulo aqui, pois Cristo é o propósito. Então Cristo, Paulo está dizendo que o propósito da existência da lei é Cristo. O propósito pelo qual a lei foi dada era Cristo. Sim, mas a lei não foi dada por Moisés para o povo judeu? Sim, a lei foi dada para servir como um aio, como um professor, um tutor de uma criança que vai ensinando ela e levando ela até o quê? Até a perfeição final. A perfeição final é a fé em Cristo Jesus. Porque a lei não pôde ser obedecida porque a lei é espiritual. E Paulo falou sobre isso também, acho que no mesmo livro de Romanos, acho que no capítulo 3. A lei é espiritual, o homem é carnal. Então o homem não pôde cumprir toda a lei. Desde quando Moisés deu a lei, nenhum homem cumpriu toda a lei. Então por isso Deus instituiu o quê? Junto com a lei veio o tabernáculos e os sacrifícios e abluções, que é o quê? Que é o substituto daquele que era perfeito, que viria no futuro, que era Cristo. Então, como eles não podiam obedecer toda a lei, e nunca pôde obedecer, ninguém em Israel obedeceu toda a lei. Então a lei serviu como o quê? Como uma maldição, levando e conduzindo todos eles à morte. Mas para que houvesse salvação, mesmo naquele tempo, por causa do grande amor que Deus amou o seu povo, ele deu o escape, que era o quê? A lei das ofertas de sacrifícios e holocaustos e abluções. Então, cumprindo a lei, obedecendo a lei nos sacrifícios e ofertas, eles estariam, pela fé, lógico, crendo que aquela era a forma qual Deus ia perdoar, eles estariam assinando um cheque a ser descontado no primeiro judeu que ia aparecer no futuro perfeito, que ia cumprir toda a lei, que era Cristo, o qual Paulo está dizendo que é, pois Cristo é o propósito pela qual a lei foi dada. Então a lei tinha por finalidade servir de aio de condução do povo de Deus de Israel até a vinda de Cristo, o herdeiro, o descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Que o quê? Que nele ia ser cumprida toda a lei. Então, no passado, para que eles tivessem vida e fossem salvos, eles tinham que fazer os sacrifícios, que é o quê? O Cordeiro de Deus, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a lei determinava que um cordeiro tinha que morrer no lugar do culpado. Cordeiro, um animal inocente que não tinha culpa do pecado do judeu pecador, morria no lugar do culpado. Isso era apontando para Cristo, o qual a lei era o propósito atingir Cristo e não atingir o povo de Deus. Então sempre houve um escape para o povo de Deus. E Cristo é o alvo da lei. Deus fez a lei para atingir Cristo como alvo e não o seu povo.
porque Deus já sabia que seu povo era pecador e por causa disso ele trouxe as leis dos sacrifícios e das ofertas no tabernáculo e tudo que envolvia o culto judeu, o culto religioso, a adoração a Deus no tabernáculo, era a figura que prefigurava Cristo, que era o alvo de toda a lei. Então Cristo é o propósito do alvo final da lei. E você quer entender isso melhor? Eu não vou ter tempo aqui, mas leia Isaías 53. Por quê? Porque em Isaías 53, Deus vai aplicar todo o rigor da lei em cima de Cristo Jesus. Porque a lei tinha como propósito Jesus e não o seu povo judeu. Por isso que quando Cristo morre, ele cumpre o alvo. Ele é o propósito final de ser alcançado pela lei. E não o povo de Deus, o povo de Israel. E não todo mundo, no mundo inteiro. Mas atingir a Cristo, para que Cristo, o primeiro Adão perfeito, nascido da mesma linhagem de Adão e de Davi também, das promessas feitas a Davi, esse homem perfeito pudesse cumprir todo o propósito da lei, para que viesse a lei do Espírito e vida, e não mais a lei que conduz à morte. Porque a lei conduz à morte, né? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então quem crê em Cristo Jesus, a lei para ele findou. Não existe mais lei. Você não está mais debaixo da lei. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Agora em Cristo nós temos uma nova lei, o Novo Testamento. Não da letra lá. Esse versículo aqui, né, ele está na Almeida Revista e Corrigida, mas ele diz assim, porque, né, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora entenda esse versículo. Mas do Espírito, porque a letra mata, a lei conduz à morte a todos aqueles que querem viver debaixo da lei. Por isso que essas seitas heresia que vivem debaixo, né, dos sétimos dias e as testemunhas e tantos outros judeus, né, que ainda estão debaixo da lei, a lei conduz eles à morte. Mas o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, dá nova vida, gera nova vida. E nessa nova vida, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Nós agora, pela lei do Espírito e vida, somos ministros do Evangelho de Cristo, anunciando a palavra da salvação, como o homem nasce de novo, crendo, né, como diz o texto, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, né? Pois Cristo é o propósito o qual a lei foi dada, como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. E essa declaração de justo significa que o cumprimento da lei aconteceu, não precisamos mais da lei, ninguém precisa mais da lei, porque a lei foi cumprida em Cristo Jesus. E agora todos que creem em Cristo Jesus são salvos, porque não vivem debaixo da lei, mas vivem debaixo do Espírito, o Espírito de Deus que dá vida eterna. Foi isso que Jesus tratou com Nicodemos lá no capítulo 3, e não vou ter tempo para ir lá, o vídeo não ficar muito grande. Então, vocês entenderam o que significa, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por quê? Porque quando a lei foi dada, ela tinha como alvo atingir Cristo e não atingir o seu povo. Porque o povo de Deus tinha os sacrifícios e abluções para levar como oferta pela sua culpa, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal que era imolado de ano em ano para o perdão do povo de Israel. E todo aquele que pecava levava uma oferta diante do altar do Senhor e era feito o sacrifício em favor do pecador. Então, para o pecador havia um escape pela fé, crendo naquela oferta e crendo em Deus de verdade e cumprindo tudo o que a lei ia conduzindo e levando eles até que viesse o que era perfeito, que era Jesus Cristo, que era o alvo final da lei.
o alvo final da lei não era o povo de Deus. Porque quando Deus deu a lei, o povo já quebrou ali no pé do Monte Sinai. Então por isso Deus deu o escape para eles, que foi os sacrifícios e abluções, para eles serem perdoados toda vez que eles quebrarem a lei. Até que viesse Cristo, o alvo da lei, que iria cumprir, e já cumpriu para nós toda a lei. Então a lei se findou, e agora temos a lei do Espírito e vida. E cumprimos toda a lei foi cumprida em nós, quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu no nosso lugar levando a nossa culpa. Isaías 53. Quando nós fomos batizados em Cristo, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos batizados em Cristo Jesus e colocados no corpo da morte dele. Por quem? Pelo Espírito Santo, que nos faz ir lá na cruz de Cristo, quando cremos unicamente em Cristo Jesus, lá na cruz de Cristo nós somos colocados. E assim, a lei de Deus, a ira e amarga ira de Deus sobre todos os quebradores da lei, recaiu sobre Cristo Jesus. E ele cumpriu toda a exigência de Deus. Quando nós somos colocados na cruz de Cristo, na sua morte, pelo Espírito de Deus, ainda no nosso corpo em vida, ao crer e confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu sou levado pelo Espírito na morte de Cristo. E lá na morte de Cristo, eu sou perdoado por quê? Porque Deus derramou a sua ira, a sua cólera sobre o pecador, que era eu, mas Cristo tomou o meu lugar e levou a minha culpa e pagou o meu preço, que tinha que ser perfeito diante de Deus. Não servia mais sangue de bode, carneiros, ovelhas e farinha e abluções, nada disso servia. Porque Deus findou tudo debaixo da lei e trouxe Cristo Jesus para morrer no lugar dos pecadores. E assim trazendo vida e vida em abundância eterna, para que todo aquele que crê em Jesus tenha vida eterna. Porque quando nós confessamos a Jesus com a nossa boca e cremos no nosso coração, nós somos levados até a morte de Cristo na sua cruz. E assim a ira de Deus foi completada em nós. E assim nós cumprimos todo o objetivo da lei. E agora nós nascemos de novo. Mas nascemos para ser selado pelo Espírito Santo e guardado para a salvação eterna. Uma vez morrendo com Cristo na cruz, para sempre morremos para o pecado da condenação eterna. Agora nascemos pelo Espírito para uma salvação eterna. Somos eternamente salvos em Cristo Jesus. Ninguém tira a nossa salvação, nem eu mesmo. Mesmo que eu pecar, Cristo já morreu pelo meu pecado. E assim eu estou guardado e salvo eternamente em Cristo Jesus. Então assim, Deus findou tudo debaixo da lei, encravando a lei na cruz de Cristo Jesus. Porque a palavra de Paulo aqui, ó, pois Cristo é o propósito para qual a lei foi dada. Por quê? Porque Cristo é o alvo final da lei. Foi para Cristo. A lei teve como finalidade atingir seu filho Jesus, ele, e não o seu povo, porque o seu povo tinha escape, e não o mundo inteiro, porque o mundo inteiro depois teve escape, teve Cristo Jesus. Então creia nisso. Se você não crê, confessa Jesus como seu único Salvador e ele vai salvar a sua vida. Ele vem até você agora te chamando para crer e confessar ele como seu único e suficiente Salvador. No mesmo texto aqui de Romanos 10, 9, diz assim, ó, Romanos 10, 9. Diz aqui, ó. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois
É crendo de coração que você é declarado que justo, você cumpriu toda a lei. E é declarando com a boca que você é salvo. Então essa é a forma e a maneira de você ser salvo por Cristo Jesus. É declarar Jesus como seu único suficiente Salvador. Se você não fez isso, faça isso. E se você é cristão que ainda não tinha entendido isso, então entenda de uma vez por todas. E se você segue alguma seita e heresia, que nem os Adventistas 7 dias, que ainda está debaixo da lei, debaixo de maldição, você ainda testemunha de Jeová, Mormons e tantas outras seitas judaizantes, né, que judeus messiânicos que ainda vivem debaixo da lei, ortodoxo, você precisa crer nisso. Você precisa crer no que Paulo está ensinando, crer que Deus mandou Paulo dizer isso e nos ensinar isso, que isso é o que Cristo é o fim e o cumprimento da lei, que a lei foi dada para atingir Cristo, para matar Cristo, para crucificar Cristo naquela cruz, porque diz a lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o alvo da lei era atingir Cristo e não atingir a mim e a você. Sabe onde isso está escrito? Eu vou mostrar para você aqui aonde isso está escrito. Deixa eu só trazer aqui. Você que é judeu e que você que não acredita nessa palavra, leia aí, leia Gênesis 3,15. Você judeu conhece Gênesis 3,15. Você sabe o que quer dizer o Gênesis 3,15. Deixa eu só diminuir o zoom aqui, para que os versículos encaixem junto. Deixa eu trazer aqui, mostrar para você aqui, ó. Gênesis 3,15. O que diz aí Gênesis 3,15? Ó, Gênesis 3,15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ferir o calcanhar. Você, judaizante que não crê em Cristo Jesus, tá aqui, ó. Jesus pisou sobre a cabeça da serpente, que era a morte. Porque Paulo vai dizer lá em Romanos 3 que o pecado tomou ocasião da lei e nos trouxe a morte. O pecado tomou ocasião. O pecado tomou a lei contra nós, devedores, e nos levou à morte através da lei. A lei é boa e perfeita. E a lei gerou vida. Por quê? Porque a lei era o próprio Cristo, apontava para Cristo. O cumprimento da lei estava em Cristo. Então Cristo pisou sobre a cabeça da serpente e destruiu a morte, que estava sujeito todo aquele que vive debaixo da lei. E você o ferirá ao calcanhar. Então Jesus tinha que passar por um momento de período de quê? De morte. Mas como Jesus é o próprio Deus e ele é Deus, Jesus é o próprio Deus, a morte não tem efeito sobre Jesus porque ele é o próprio Deus. A morte não é nada para Jesus porque ele é o próprio Deus. Ele tem o poder de ressuscitar por sua própria conta, pelo seu próprio poder que Deus derramou do Espírito Santo sobre Jesus, porque ele é o próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo junto. O Deus aqui na terra, que venceu tudo na terra, venceu e passou debaixo da lei e cumpriu o objetivo da lei. Então a morte foi apenas como feriu o calcanhar de Deus, que o filho dele morreu naquela cruz. Então assim Jesus cumpriu toda a lei. Então o propósito da lei era atingir seu filho, porque Jesus, sendo o próprio Deus e sendo o Filho de Deus, a morte não pode matar Deus. Sabia disso? A morte não pode matar Deus sem ter uma declaração do próprio Deus que a morte atingiria. A morte não poderia atingir o Filho de Deus, que representa o próprio Deus, que é o próprio Deus. Então como que Deus ia trazer um homem perfeito que cumprisse toda a lei e os profetas
E como ele ia fazer como que o seu próprio filho morresse, sendo que nenhum homem pega o seu filho e põe ele numa condição de morte no lugar de um bando de gente inútil e pecadora. Então, por isso foi o objetivo da lei. A lei foi feita para atingir Cristo. Por quê? Porque Cristo, sendo 100% Deus, ele não podia ser atingido pela morte, porque Deus não morre. Mas ele sendo 100% homem, então ele como homem, a lei o condenaria. A lei podia condenar ele numa justificação que ele teria que morrer no lugar de todos os culpados, para que todos fossem dele, porque Deus pegou todos que creem em Cristo Jesus, inclusive o que tinham a esperança no passado, e deu a Cristo Jesus. Então, para que a morte pudesse atingir o seu próprio filho, porque isso seria, vamos dizer assim, imoral da parte de Deus, né, dar o seu próprio filho para morrer, porque qual é o homem, né? Qual é a lei que condena um homem justo? Que nem os Estados Unidos tem pena de morte. Qual a lei que condena um inocente? Não existe lei. Mas como Cristo Jesus nasceu, e é por isso que nós temos que crer que Jesus foi 100% homem, então pela primeira vez nasceu um homem debaixo da lei, sob a lei, e qual, se ele morresse obedecendo toda a lei, ele cumpriria toda a lei. Então o primeiro judeu, nascido debaixo da lei, e o primeiro homem, segundo Adão, nascido carnalmente, agora pôde cumprir toda a lei de Deus. Então, entendam e compreendam isso. Qual é o propósito do fim da lei? É Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, por isso, judeus e tantos outros que seguem essas seitas de heresia estão debaixo da morte. Por quê? Porque estão seguindo a lei. O fim da lei é a morte. Porque ninguém pôde cumprir a lei. Só Cristo pôde cumprir a lei. E a lei tinha por objetivo alcançar Cristo, porque ele seria perfeito, como foi predito lá em Gênesis 3,15, que Jesus é o fim da lei. Então creiam nisso para que tenham vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Muito obrigado a você que assistiu. Dá o seu joinha, seu like, se inscreva no canal e deixa aí um comentário se você concorda comigo ou não, se você pensa diferente, se você tem uma doutrina ou um entendimento diferente, deixa aí no comentário para que eu possa ver e comentar com você também. Então muito obrigado se você ficou aí até agora, não esqueça de dar o joinha, o like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e que as bênçãos da salvação do Senhor alcance todo aquele que crê em Cristo Jesus para a glória de Deus. Amém e amém. Justiça, mas por teu grande amor, firmaste tua aliança, ó Deus fiel Senhor. És fogo que consome.